Pai do Senhor, irmãos, vamos ficar em pé e invocar o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, esta oportunidade, ó Pai, e esta honra, Senhor, de estarmos à Tua casa, Pai, porque não há outro lugar melhor, ó Pai, onde devemos estar, Senhor, se não for, ó Pai, perante a Tua presença, Senhor, se não for, ó Pai, na Tua casa, meu Deus. Ó Pai amado, subimos esta noite, ó Pai, com o propósito, ó Pai, de Te adorar neste lugar, de bendizer o Teu nome. Subimos esta noite, Senhor, para bendizer aquele que fez os céus e a terra, aquele, ó Pai, a qual cuida das nossas vidas, Senhor. Então te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha se fazer presente neste culto, ó Pai. Vem receber, Senhor, a nossa adoração. Vem receber, ó Pai amado, a nossa gratidão neste lugar, ó Pai. Porque bem sabemos, ó Pai, e reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza sobre as nossas vidas. Reconhecemos, ó Pai, a Tua glória, Senhor, sobre os nossos ser, ó Pai. Por isso te pedimos, Senhor, esta noite, fica conosco, ó Pai. Derrama do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Abre, ó Pai, o nosso entendimento neste lugar, ó Pai, para que não venhamos sair daqui, Senhor, confundidos, ó Pai amado, ou até mesmo, ó Pai, perdidos, ó Pai, porque temos que sair daqui, Senhor, com a nossa fé afirmada em Ti esta noite, ó Pai. Viemos sair daqui, ó Pai amado, crendo que somente em Ti, ó Pai, há salvação, há esperança para a nossa alma, Senhor, porque se não for o Senhor, ó Pai, se não for o sacrifício do Teu Filho Santo, ó Pai, naquela cruz, ó Pai, para nos salvar, de nada, Senhor, adiantaríamos, ó Pai, estar aqui neste lugar, Senhor, mas reconhecemos a Tua glória sobre as nossas vidas, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que sem Ti, Senhor, não podemos fazer nada e não somos nada se não for a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, nos perdoando, nos guiando, Senhor. Se não for o Senhor conosco, ó Pai, de nada nos adianta, Senhor. Por isso eu te peço, ó Pai, recebe sim, Senhor, a nossa adoração esta noite, ó Pai. Vem achar em nós, ó Pai, um coração aquebrantado, Senhor, um coração sedento esta noite para ouvir a Tua voz neste lugar, Senhor. Fica conosco, meu Deus. É o que eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu não quero perder o tempo que temos. Minha relevância é estar em Ti, pois quando estou em Ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego meu controle, pois quando estou em Ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego meu controle. Eu vou me lançar em Teus braços de amor e ganhar meu tempo em Teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, Tu és minha alegria, meu único louvor. Eu não quero perder o tempo que temos.
pois quando estou em ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego meu controle. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Enquanto recebo teu amor, Jesus, enquanto recebo o teu amor, eu corro, eu não me perco, eu sigo a nuvem, descanso em ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego meu controle. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Nós já ganhamos nosso dia, Deus, por estarmos aqui. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Vamos ficar de pé depois de um momento de louvor tão abençoado que nós tivemos aqui, não foi? Não é? Sentimos a presença do Espírito Santo aqui nesse louvor, não é? O louvor fluiu e tenho certeza que chegou na presença de Deus, alegrando o coração de Deus. E nós vamos continuar nesse espírito de louvor, de adoração, o culto inteiro, adorando o Senhor aqui neste lugar. E agora o Senhor, com certeza, tem algo especial preparado para mim e para você. Uma palavra para poder nos edificar, uma palavra para poder nos fortalecer, uma palavra para, quem sabe, nos tirar desse nosso posicionamento de dúvida, que alguns ainda têm, uma palavra que possa abrir os nossos olhos, fortalecer a nossa fé. Por isso, eu te convido a você dobrar as tuas frontes, para que nós possamos juntos orar e pedir, para que Deus possa falar com cada um de nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai, nós estamos, meu Deus, felizes e gratos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença nesta noite. A Tua igreja subiu nesta noite, neste lugar, para poder entregar este culto de adoração, este culto de ações de graças diante do Teu altar, Senhor. E nós queremos, nesta hora em que a Tua palavra será lida e meditada, te pedir que o Teu Espírito Santo possa vir nos ajudar, nos auxiliar na meditação dela, Senhor. E que ela possa trazer a nós os resultados esperados pelo Teu coração, Senhor. Que os Teus propósitos se cumpram em nossas vidas com a Tua palavra que será
ministrada aqui nesta noite. Venha falar aos nossos corações. Venha preparar a tua igreja, Senhor. Venha nos fortalecer na fé, na presença gloriosa do teu Espírito Santo, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, meu Deus. Venha nos ensinar acerca dos teus mistérios. Venha nos aconselhar, Senhor, porque os dias são maus, meu Deus. Venha nos trazer luz em meio às trevas. Fala conosco através da tua palavra agora, porque necessitamos dela, precisamos dela, Senhor. Estamos necessitados dela, meu Pai. Fortalece a nossa alma, Senhor. Nos consola, nos revigora. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Ainda em pé, abra a palavra do Senhor no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 17. Aleluia. Capítulo de número 17 do livro de Juízes, a partir do versículo de número 1, ou a partir do primeiro versículo, já que não existe versículo 1 na Bíblia, né? É o primeiro versículo. Você nunca vai encontrar o número 1 aí onde está anotado o capítulo, né? Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 siclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 siclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Amém, irmãos? Até aí, podeis vos assentar. Glória a Deus. Para que nós possamos ter, então, um cumprimento do objetivo aqui colocado, que é poder sair daqui com uma palavra da parte de Deus na nossa vida,
a ponto dela ser importante para mim e para você, se faz necessário eu poder te explicar um pouquinho acerca dessa história aqui, desse contexto aqui, para que você entenda, não é? Está implícito no texto uma idolatria muito grande. A gente vê aqui a palavra imagem de escultura, imagem de fundição, ídolos do lar. Então a gente vê que existe aqui algo que é abominável aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Isso é claro, isso todo mundo compreende, todo mundo entende. Mas eu preciso te falar em que circunstância isso aconteceu. E quem é que foi que se envolveu com estas coisas que são tão reprovadas pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus e pelo próprio Deus. Então o texto fala aqui que havia um homem em uma região da tribo de Efraim. Efraim é um dos filhos de Jacó, que então originou uma descendência, uma tribo, que juntamente com outras 11 tribos formariam então a nação de Israel, o povo de Deus. Então diz o texto que este homem, Mica, era um dos de Israel, um dos do povo de Deus. E conta aqui a história, o texto nos conta que ele roubou da sua mãe 1.100 ciclos de prata, o que equivale mais ou menos. A gente, se você na sua Bíblia, existe uma tabela, lá no fim, se você quiser, existe lá uma... né? Lá em casa você pode ver isso. Existe uma tabela que você pode fazer as contas depois lá e converter esse valor aí, 1.100 ciclos de prata, que você vai chegar na mesma conta que eu cheguei, mais ou menos 13 quilos de prata. 13 quilos de prata. Era muito dinheiro naquele tempo, era bastante dinheiro. E esse israelita, que fazia parte do povo de Deus, diz o texto aqui que ele tomou da sua mãe, então, esta quantidade de prata. E a sua mãe, então, por ter sido roubada, ela então invocou certamente outros deuses para poder fazer cair maldição sobre aquele que havia roubado a sua prata. E quando este filho, Mica, então, fica sabendo disso, então quando da boca da sua mãe sai a maldição, ele então fica com medo. Ele não se arrepende, ele não devolveu, ele mesmo diz aqui no texto, Mica mesmo diz, que ele não devolveu porque ele ficou com dó da mãe, que ele então sentiu no coração uma direção de Deus trazendo a ele um arrependimento do pecado que ele tinha cometido, porque ele cometeu aqui 2 pecados diante da lei, um terrível e o outro não menos. Ele roubou e ele desonrou a sua mãe, não é? Que nós temos na palavra de Deus, não é? Até como que mandamento, não é verdade? Uma ordem de Deus como mandamento, não é? Que é honrar pai e mãe para que a pessoa possa ter dias longos na face da terra. Então, de cara, este filho de Israel fez isso. E não devolveu o dinheiro por arrependimento, e sim de medo de ser alcançado por uma maldição que poderia ter vindo, que veio dos lábios, veio dos lábios da sua mãe, e poderia lhe atingir através de deuses outros, deuses estranhos. Então ele ficou com medo. Então ele devolveu.
E como a maldição já tinha sido, né, estabelecida, ela, quando fica sabendo que o filho quer receber, quer devolver a sua prata, ela então diz: bendito seja o meu filho ao Senhor, tentando ver se cancelava aquela maldição, né? Cancelava aquela maldição. E aí, quando então ele devolve o dinheiro à sua mãe, a sua mãe então faz um voto. Fala assim: olha, por causa disso, eu vou fazer uma obra para Deus. Eu vou fazer uma obra para o Senhor. Deus, né? Deus Yahvé, Deus mesmo. Para honrar a Deus e por causa daquilo que meu filho fez, eu vou então entregar 200 quilos. Né? Primeiro ela falou que ia entregar tudo, mas você vê que ali a situação já tinha, né? Aquele caldo envolvendo idolatria já começava a engrossar. Porque ela pegou dos 13 quilos, ela pegou aí, né? Somente dos... deixa eu ver onde é que fala que ela colocou somente uma parte. De sorte... Alguém achou? Pode falar. 4. Porém, restituiu o dinheiro do seu irmão, que tomou 200 ciclos. 200 ciclos, 6 quilos, alguma coisa assim. Não, 6 quilos? Não, menos, acho que... Não, depois a gente faz a proporção aí, isso não interessa muito. Mas ela, né? Aquilo que ela ia fazer de entregar tudo, ela já não entregou, já entregou uma parte. E entregou para quem? Entregou para pessoas que faziam, então, esculturas em madeira, para que se pudesse derreter essa prata e cobrir essa escultura de madeira com prata. E um outro pouco da prata, ela fez uma imagem de fundição. Ela fundiu uma imagem com metal. Talvez com um metal mais pobre, e também revestiu de prata. E esse Mica, então, ele pega estes deuses, né, esses ídolos, e estabelece então na sua casa uma casa de deuses e consagra um dos seus filhos como sacerdote, fazendo também a estola sacerdotal, né, e outros objetos que eram comuns nos cultos pagãos que Mica conhecia por morar naquele lugar cercado de povos, né, que ali eram cananitas, filisteus, enfim. E no verso 6, diz que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que se achava mais reto. Agora, pasme, irmãos, é aí que eu quero que vocês entendam. Quem é que fez todas estas atrocidades mediante aos mandamentos de Deus? Um homem que era de dentro da congregação de Israel. Não era um filisteu, não era um estrangeiro. Era uma pessoa que conhecia a palavra, ou que pelo menos deveria ter conhecido a palavra. As leis já existiam neste tempo. Moisés já tinha feito a obra dele. Josué já tinha, então, levado o povo de Israel do deserto para esta terra aqui onde morava Mica. Gerações já tinham se passado. Mas Israel vivia, neste tempo, em total e completa iniquidade diante das coisas de Deus.
Havia uma total apostasia. O que é apostasia? O que é ser apóstata? Ser apóstata é a pessoa abandonar a fé. Abandonar a fé. Abandonar o interesse pela igreja. Abandonar o interesse pelas escrituras. Abandonar a vontade, o desejo, o interesse de ter a pessoa do Espírito Santo firme com ela, dentro dela, agindo nela. Apostatar é isso. E Israel estava vivendo o ápice da sua apostasia, até um novo tempo que haveria, então, de se iniciar, que nos fala no verso 30 do verso 18, que diz assim: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Então precisou vir um povo estranho, os assírios, para poder subjugar totalmente Israel, deportar Israel daquela terra para a terra assíria, e escravizar este povo, para que de novo eles pudessem então cair em si e voltar a se preocupar em servir a Deus da maneira que Deus deseja e propõe e quer, não da maneira que o homem pensa que pode fazer. E isso foi feito através de Davi. Quando surge então o rei Davi, então, ele é importante por isso, porque ele põe todas as coisas, ele põe o culto em ordem. Põe o culto em ordem. Tenta destruir a idolatria, tenta estabelecer uma unidade em Israel, no tocante a fazer a obra de Deus segundo os mandamentos do Senhor. Mas até então, e principalmente nesse tempo aqui de Mica, é como se a igreja hoje estivesse fazendo tudo errado. Porque nós não podemos deixar de observar que Israel, a identidade da igreja, ou melhor, a igreja do Senhor Jesus, nos dias de hoje, se identifica muito com Israel, no tocante a igreja ser o povo de Deus, assim como Israel, naquele tempo, era o povo de Deus. Ok? Então agora presta atenção, para que nós possamos ir ajustando a mensagem. A volta do Senhor Jesus, que a igreja do Senhor Jesus está aguardando. A volta do Senhor Jesus, que nos traz, então, para aquele que é sensível a isso, nos traz uma necessidade de um posicionamento firme no tocante a esta realidade. A volta do Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, se dará quando? Não se dará antes de que a apostasia estivesse estabelecida no meio da igreja. E quando, há talvez 10, 15, 20 anos atrás, a gente falava de apostasia, a gente nunca imaginava que a apostasia está dentro da igreja. A gente pensava numa apostasia de pessoas. Pessoas que iriam se desviar, pessoas que iam voltar para o espiritismo, pessoas que iam voltar para outras crenças. Tendo recebido então a salvação através do batismo, através da obra de Jesus, a pessoa então ia apostatar, a pessoa ia virar as costas para Deus, a pessoa ia então abandonar o desejo de ter a presença do Espírito Santo na sua vida. E a apostasia não é isso. A gente vê em Israel que Israel estava totalmente disperso. Se você continuar fazendo a leitura, você vai ver
que a partir do verso 7 entra um outro personagem nessa história, um levita, um moço de Belém de Judá, um levita que esse Mica contratou ele para ser sacerdote, assalariou ele para ser sacerdote, dizendo ele ser levita, ser descendente de Moisés ou de Arão. A gente sabe que o levita, ele não teve herança, a tribo de Levi não teve herança. Então esse povo aqui, os levitas, eles deveriam estar todos reunidos, preocupados, numa unanimidade em prestar culto a Deus. A tribo de Levi tinha que estar ativa. E a gente vê um levita errante, um levita, não é, andarilho, nas terras de Efraim, um levita pedindo esmola. E aí então Mica aproveita dessa situação e faz com que ele então receba um salário. Verso 10 do capítulo 17, então lhe disse Mica, fica comigo, sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustenta. E o levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que ele passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Então disse Mica, sei agora que o Senhor Deus, o Senhor Deus me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Então veja que loucura que é essa? Que maluquice que é essa? Coisas que eram e que são abomináveis a Deus, dentro das práticas de fé de um povo totalmente perdido. Por que isso? Resultado da idolatria. E por que a idolatria entrou no meio de Israel nesse tempo? Porque Israel foi desobediente. Porque Israel se associou e deu importância às coisas dos seus vizinhos, do mundo, a qual, por ordem de Deus, deveriam ser exterminados assim que eles pisaram naquela terra. E Israel não fez isso. E agora aquela cultura, aquelas práticas, acabaram entrando dentro do culto que Israel prestava a Deus, e aquilo passou a ser algo normal. As coisas que os pagãos faziam, queimar os seus filhos a outros deuses, Israel começou a fazer. Achando que estava fazendo para quem, pessoal? Para Deus, para Deus, para Deus. No coração deles havia paz. Mas não adianta haver paz no coração de um pecador. No coração do pecador precisa haver um arrependimento e precisa haver uma consciência daquilo que verdadeiramente Deus quer através das Escrituras, através daquilo que Ele determinou e daquilo que Ele determina. Então o que a gente observa? Onde o homem, segundo os seus próprios conceitos, da sua maneira, estabelece então um serviço a Deus, ao invés de fazer a obra de Deus segundo a determinação de Deus, o que se pode esperar? O que se pode esperar? Roubo, mentira, religião carnal, imoralidade, adultério e toda sorte de obras da carne e do diabo. Se a gente for fazer a leitura até o final do livro de Juízes, até
na verdade, o capítulo de número 21, nós vamos ver quantas atrocidades, quantas coisas não aconteceu aqui por causa disso. No capítulo 18, você vai ver que ficou importante esse homem e estes ídolos. Uma tribo chamada a tribo de Dan quis então aumentar a sua herança. Saiu da onde eles estavam estabelecidos e foram para o norte de Israel para poder então tomar novas terras. E encontraram ali um povo, uma cidade chamada Laís, de um povo tranquilo, que não estava perturbando ninguém, um povo pacífico. Um povo que não tinha exército, não tinha nada. E eles então vão contra esse povo e trucidam todos que viviam ali para tomar as suas terras. E você vai ver que não se faz nenhuma menção de Deus nisso. E eles achavam que Deus estava com eles. Claro que estava com eles para chutar cachorro morto. Não precisa de Deus. Conta aqui o texto que então os danitas, eles passaram pela casa de Mica e perceberam aquilo e então tomaram o sacerdote, o levita, tomaram os ídolos, roubaram de Mica e levaram consigo. Então veja que isso nos mostra que aquilo não era uma coisa pontual, não era uma coisa da cabeça de uma só pessoa, desse tal de Mica. Israel estava totalmente apostatado da fé. Então, o que nós precisamos observar, gente, neste tempo que se aproxima, que já se faz vivo, que nós já podemos sentir já, né, o calor deste dia chegando, que é a volta de Jesus. Nós precisamos ser o Israel de Deus, porque nem todos ali em Israel eram assim. Existiam alguns que eram taxados de loucos, que eram taxados de diferentes, que eram taxados de pessoas muito, né, como é que fala? Muito carola, né? Que nem que fala o termo que a gente ouvia, você é carola demais. Quando no meio católico eu ouvia muito isso quando eu era católico. Ou seja, você é uma pessoa muito, né, muito fixada, bitolada, irmã, glória a Deus, obrigada. Pessoa bitolada demais em Deus, para com isso. Olha o mundo mudou, as coisas mudaram, mas Deus não mudou. As coisas se modernizaram, mas Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não muda e não vai mudar, meu irmão. Deus estabeleceu a igreja através de Jesus. Deus tem um plano para a igreja através das nossas vidas. Jesus vem buscar a sua igreja. E hoje nós vemos uma igreja mergulhada na apostasia. Haja visto a comemoração desta data, que nós citamos no começo do culto. 25 de dezembro, o dia que Jesus Cristo nasceu. Não segundo a palavra de Deus, nem um pouquinho, mas segundo a cabeça de alguém, a um tal de Mica, da época, contemporâneo, que resolveu estabelecer o dia 25 por ser a comemoração de um deus nórdico, através de um cataclisma do tempo, o solstício de verão ou de inverno, ou sei lá o quê, que se comemorava um deus. Então vamos trazer Jesus para esta data. Legal, nós vamos ganhar a alma. Mica também fez os deuses para honrar Deus. Mica também fez imagens de escultura para agradar a Deus. Que Deus que é esse da cabeça desse homem que pode ser
então representado por uma imagem. Nem o bezerro que Arão levantou no deserto poderia expressar o que é Deus. Um bezerro pode ser forte, um bezerro pode ser as suas qualidades, mas o nosso Deus é o Deus da infinita graça, da infinita glória, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas. Como que se pode, então, tentar produzir o que é Deus numa imagem? Mica tentou fazer isso, limitando Deus. E a igreja hoje abriu totalmente as portas para que a cultura deste mundo pudesse entrar à vontade dentro das portas da igreja, porque estaremos ganhando almas, porque estaremos fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Será? Fica firme, meu irmão, minha irmã. Esse tipo de mensagem não é uma mensagem muito fácil e agradável de desenvolver, porque ela divide, ela faz separação. Quando nós falamos não comemoramos o Natal, não temos nada contra quem comemora, mas preferimos manter um posicionamento segundo a palavra de Deus. E o Natal nós comemoramos a nossa maneira, todos os dias da nossa vida, nas santas ceias que nós aqui participamos. Nós preferimos comemorar o nascimento de Jesus no nosso coração, no coração das pessoas, jubilosos disso. Mas não queremos nos envolver com estas coisas que está totalmente impregnada de idolatria. E muitos vão falar: o quê? Retrógrado, louco. Onde está o seu bom senso? Você não vê as figuras? Você não vê o lado bom? Você não vê aquilo que pode, então, trazer de paz, de harmonia, de entendimento? Mica também não viu nada demais em fazer imagens de escultura e imagens de fundição. Então hoje, o que está acontecendo? O que Mica fez? Para mim, então, terminar a mensagem que nós estamos no horário. O que Mica fez, pessoal? Mica criou uma religião, criou uma igreja segundo a vontade dele, uma igreja que tinha que ser do jeito dele, para cultuar um Deus que ele pudesse então ver e tocar, e pudesse então se dirigir a ele quando fosse necessário. Ele criou um deuses, para que ele pudesse usar segundo a sua necessidade. Essa ideia, ela já está dentro das nossas igrejas, faz tempo. Se a igreja e o pastor fizer aquilo que eu quero, eu preciso, aquilo que eu acho que essa tá boa para mim, essa eu fico. Se tiver um louvorzão, com muito som, com muitas luzes, com muitas vozes, com muitos solos de guitarra, melhor ainda. Se tiver um agito, melhor ainda. Eu fico. Mas não me venha querer impor a mim o que é de Deus, sendo que eu refuto, sendo que eu contesto, sendo que eu acho que não está para a nossa época, sendo que eu acho que não está para os nossos dias, sendo que eu acho que é uma interpretação totalmente errônea. Não quero para mim.
E o dia que começar a me perturbar, me apertar, eu mudo, assim como eu mudo de um banco. Se o banco não estiver me agradando, se o gerente não estiver me agradando, afinal de contas, eu tenho um bom dinheiro depositado aí, ele tem que me passar um cafezinho novo toda vez que eu chego no banco. Se esse camarada não fizer isso para mim, eu vou para outro banco. Assim estão as nossas igrejas, e não é de hoje. Isso se chama apostasia, pessoal. Tudo para poder, então, agradar o cliente. Tudo para poder agradar o cliente. No mundo pode fazer, mas na igreja não pode. Não, não é bem assim, é mais ou menos. Vamos adaptar isso aí. Vamos dar um jeitão. Ou então, não estou olhando, faz de conta que eu não estou vendo, fica aí. Vai ficando. Deus vai te transformar. Irmão, Jesus está voltando e nós precisamos entender, de uma vez por todas, que nós precisamos da direção do Espírito Santo e não de homens. Que nós precisamos ser fiéis a Deus e ao que Deus é e ao que Deus representa. Nós precisamos entregar a Deus o que Ele requer, que é a nossa adoração, que é o nosso louvor, que é a nossa entrega. Deus não exige, muito embora Ele queira, que nós sejamos santos. Coisa que nesse corpo carnal, falho e imperfeito, nós não vamos conseguir ser. Nem isso, Deus, Ele, então, hoje, no tempo da graça, Ele faz com que seja objeção de nós andarmos com Ele. Porque Jesus Cristo fez a obra dele na cruz, para que então, através de um arrependimento de um pecado, nós possamos nos consertar com Deus. Mas, um entendimento daquilo que Deus requer, nós precisamos ter. Israel não tinha rei. O rei aqui, está figurado, representado pela pessoa do Espírito Santo. Porque o rei é quem dirige, o rei é quem instrui, o rei é quem consola, o rei é quem sustenta, o rei é quem governa, assim como o Espírito Santo age na vida daquele que tem a fé nisso e se dispõe a andar com Deus. E Israel estava sem a presença do rei, sem a presença de um juiz. Lembra? Os juízes, eles recebiam o Espírito de Deus para poder então julgar Israel, reinar sobre Israel. E nesse tempo aqui, a palavra de Deus que não havia rei. Então, agora, o Espírito Santo, Jesus, ele enviou o Consolador. O Espírito Santo está sobre este lugar, está sobre as nossas vidas. E nós precisamos cada vez mais buscar de maneira incansável. Nós precisamos buscar de uma maneira vigorosa a presença do Espírito Santo nesses últimos dias. Porque é Ele que vai nos dar a direção, é Ele que vai nos abrir os olhos acerca das coisas que virão. Então, fique onde você está. Dobre a tua fé num Deus vivo e verdadeiro. Abandona qualquer tipo de ligação com as coisas do mundo que possa te trazer prejuízo no seu relacionamento com Deus. Presta atenção e eu vou terminar. As coisas do mundo, existem muitas coisas do mundo que são boas e necessárias. Por exemplo, o trabalho não é bom? É bom.
Não é necessário? É necessário. E quando que ele deixa de ser ruim? Quando ele toma o lugar de Deus, quando ele vira uma idolatria. A dedicação a nós mesmos e à família não é bom? É do mundo, todo mundo faz isso, todo mundo tem esse objetivo de cuidar bem da família. É bom? Devemos fazer? Devemos. Quando que não é bom? Quando toma o lugar de Deus na nossa vida. E assim são todos os outros tipos de sentimentos ou de envolvimentos que nós temos com as coisas desse mundo. As coisas do mundo que tomam o nosso lugar, que tomam o lugar de Deus na nossa vida, elas devem ser deixadas fora da nossa vida. Nós devemos participar delas, sem pecar. Então, irmãos e irmãs, fique onde você está. Nós não somos a melhor igreja do mundo, nós fazemos parte da igreja que existe de uma maneira universal sobre a face da terra. Nós não somos dono de verdade nenhuma. Podemos até falhar, mas o que está no nosso coração é de neste lugar e com este pequeno rebanho que Deus nos deu, é de fazer com que ele chegue no céu. De que maneira? Agradando a Deus, reconhecendo a Deus sem a presença da idolatria no nosso meio, na nossa vida, fazendo a obra de Deus para que o nome dele cresça, não o nome das pessoas cresçam, fazendo com que pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho e transformadas como a minha vida foi e a vida de muitos que eu contemplo aqui foram também. Não é muito. Não é muito. E o conselho do Espírito Santo para nós. Naquele tempo não havia rei, não havia direção ali daquele tempo do Espírito Santo sobre o povo de Israel. Israel se perdeu totalmente. Neste lugar existe a direção de Deus através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Siga ao Senhor. Busque a Deus. Porque cada vez mais as coisas vão ficarem cada vez mais, não é? O apelo do mundo, o apelo da ciência, o apelo das coisas cada vez mais vai ficar cada vez mais forte. E vai chegar uma hora que você vai precisar se decidir. Ou eu vou para a ciência, ou eu vou para as coisas do mundo, ou eu me afundo na idolatria, ou eu fico firme com Deus. Deus está pedindo, está orientando você nessa noite. Fique firme com Ele. Fique firme com Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um padrão. O mundo tem um padrão também. E a igreja tem que ser conflitante. Tem que ter choque. Senão não está certo. Nós precisamos ser a todo momento perturbados pelo mundo. Seja pela nossa postura, seja pela nossa maneira de falar, ou nossa maneira de pensar, nós precisamos criar conflito. A partir do momento que nós estamos muito igual ao mundo, abre o olho. Abre o olho. Tem alguma coisa aí. Deus tem o seu padrão. Sigamos o padrão de Deus. O mundo tem o seu padrão. Deixa o mundo seguir o padrão do mundo. Não tenta misturar as duas coisas. Quando você faz isso, você faz a idolatria para a tua vida. E aí, quisera eu ter tempo para te contar toda a história que aconteceu com a tribo dos danitas, com as atrocidades que eles fizeram, com os absurdos que eles fizeram, tudo em nome do Senhor. Que nós não possamos incorrer nesse erro. E que nós possamos nos estabelecer aqui neste lugar, como uma igreja que está aguardando a volta do Senhor Jesus, submissa ao padrão de Deus
e a direção do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. E essa palavra, ela dói, submissão. A nossa natureza humana, ela não suporta essa palavra, ser submisso. Mas é necessário. É necessário nos quebrar, nos quebrantar. É necessário pedir para que o Espírito Santo quebre o nosso orgulho, as nossas vaidades. Quebre os nossos conceitos que trazemos às vezes lá de tão longe, de tempos tão longínquos. Ideias que formamos de nós mesmos, que às vezes confrontada com a palavra de Deus, a gente chega até a se espantar. Que o Espírito Santo possa nos quebrar nesta noite e nos manter submissos ao padrão de Deus, ao padrão do Senhor, para que a apostasia que já começa a se estabelecer no meio da igreja não nos alcance. E que nós possamos ser um povo que busca a Deus segundo a sua vontade, o seu desejo, o seu conselho e a sua orientação. Feche os teus olhos, dobre as suas frontes. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós estamos findando este ano de 2020, um ano tão complicado, Senhor. E nós subimos aqui, Senhor, diante da Tua presença nesta noite, para poder Te louvar, para poder Te prestar este culto, e para poder também ouvir a Tua voz. E o Senhor falou ao nosso coração. Te damos graças por isso, Senhor. E o Senhor, através da Tua palavra, nos chama a um posicionamento necessário nestes últimos dias, Senhor. A mantermos a nossa retidão, aos nossos olhos fixos em Ti, observando aquilo que é a Tua vontade e a Tua verdade, segundo a Tua palavra, Senhor. E para isso nós vamos necessitar muito da presença do Teu Espírito Santo no nosso meio, nas nossas vidas. E neste momento nós queremos então, Senhor Deus, Te pedir que o Senhor direcione esta igreja de uma maneira toda especial, meu Deus, de uma maneira firme, a estarmos buscando então unicamente estarmos prontos para a Tua volta, Senhor. Que nós possamos iniciar neste culto que prestamos a Ti uma caminhada muito mais determinada, uma caminhada muito mais objetivada na Tua direção, na direção do dia da Tua volta. E é claro que para isso o Teu Espírito Santo precisa nos ajudar, nos consolar, nos quebrar se for preciso, nos quebrantar interiormente se for preciso, para que nós possamos fazer a Tua vontade, independente de que grupos, pessoas ou até autoridades possam então achar, Senhor. Meu Deus, nos dá força nesses últimos dias, Senhor. Livra a Tua igreja da dor, meu Deus. Livra a Tua igreja do resultado desses conflitos, meu Pai, que estão cada vez mais e são cada vez mais notadas no meio das famílias, nos ambientes de trabalho. O diabo está se levantando contra as famílias, Senhor. Ah, meu Deus, esse distanciamento tem trazido um esfriamento no meio da Tua igreja. E se o povo de Deus não tiver a direção do Teu Espírito, será como Israel sem o rei, que faziam tudo conforme os seus próprios olhos, segundo os seus próprios interesses. Livra-nos, meu Deus, desta postura. Livra-nos, Senhor, deste conceito
mas faz a tua obra, Senhor, nas nossas vidas, meu Deus. Nesses últimos dias, Senhor, nos conduza, meu Pai, determinado, Senhor, a encontrarmos contigo nos ares, meu Deus. Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos blinda, nos cerca, nos proteja. Traga a comunhão da tua igreja, traz o teu povo até a tua casa, Senhor. Porque é o lugar, Senhor, da tua habitação, meu Deus. Do teu mover, dos altares que fluem as bênçãos da graça e da tua misericórdia. Senhor, nos transforma. Quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade. Que os nossos olhos estejam fixos em Ti, meu Deus. Que nossos ouvidos estejam abertos para os Teus conselhos. E que o nosso posicionamento seja sempre, sempre, meu Deus, em Te honrar, em Te obedecer, em submeter àquilo que o Senhor nos concede e nos indica. Em nome de Jesus, fortalece Teu povo. Vai fazendo Teus milagres, Senhor, nos corações aqui, Senhor. Tira, meu Deus, aqueles que estão entristecidos, meu Pai, desta tristeza. Tira essas preocupações dos corações, para que nós possamos estarmos, meu Deus, focados, meu Pai, na nossa santidade, na luta contra o pecado, contra as obras da carne, contra as obras do mal. Abençoa as famílias da tua igreja, tira todo o espírito de confusão, espírito das trevas, espírito de separação, em nome de Jesus, meu Deus. Tira toda a enfermidade do corpo e da alma. Guarda teu povo, Senhor. Reveste o teu povo com a tua presença aqui agora. Derrama nesta noite a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Sobre este lugar, sobre as nossas vidas, nós clamamos, meu Deus. Enche este lugar com o teu Espírito, meu Deus. Unge o teu povo. Capacita o teu povo, Senhor. Fortalece a tua igreja, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Levanta as tuas mãos para o céu, recebe, abre o teu coração e recebe aí. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe porção dobrada do Espírito agora. Recebe agora o consolo do Espírito Santo. Recebe agora a renovação do Espírito Santo do teu coração. Recebe agora a força da parte de Deus na tua vida, em nome de Jesus, para que você possa resistir, para que você possa caminhar e marchar determinado na direção de Deus. Recebe agora a unção do alto. Recebe agora a unção da cura. Recebe agora a libertação, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão e minha irmã. Que você possa ter uma semana abençoada, que você possa ter uma semana de vitória, e que nosso Deus possa ser glorificado na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê nisso pode aplaudir e glorificar o nome. Glória a Deus, aleluia. Levanta as suas mãos para o céu. Quero te abençoar. Que a graça e a paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, e as doces e meigas consolações do teu Espírito Santo, seja, Senhor, sobre todo o teu povo, hoje e eternamente. E todos digam comigo. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma excelente semana a todos. Estende a tua mão na direção dos teus irmãos que estão aqui. Saúda ele com a paz do Senhor. Vamos todos em paz e o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.